Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de ordem profética para hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 18, versículo 11, que diz assim: E agora dizes tu, vai, dize ao teu senhor, eis que aqui está Elias. Vou até repetir, eis que aqui está Elias. Eu gostei muito dessa afirmação, irmãos. Aqui está Elias. Elias, ele sabia que tinha uma crise em Israel. E ele se levantou, um homem se levantou ali para resolver a crise em Israel. Muitas vezes, irmãos, quando a gente vê uma crise, a gente tem que se levantar mesmo. E eu gostei da atitude de Elias, porque ele se levantou em meio à crise. Nós temos que nos levantar em meio à crise. Elias, ele estava vendo o que estava acontecendo, ele sabia da história, ele sabia todo o contexto que estava acontecendo ali em Israel. Ele estava a par de tudo que estava acontecendo. E ele se levantou. Irmãos, nós temos que nos levantar. Tem momentos nas nossas vidas que nós não podemos ficar de braços cruzados. Deus quer que eu e você, nós se levante. Porque aqui também, numa outra passagem, fala a mesma coisa. Olha só que interessante essa passagem aqui. Em Ezequiel, capítulo 22, 30 a 31, diz assim: E busquei dentre eles um homem. Aqui quando fala um homem, pode ser um homem ou uma mulher. Que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que os seus caminhos recaíssem sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Irmãos e irmãs, aqui está bem claro que o Senhor, ele quer uma pessoa. Ele falou: olhei e não vi ninguém que estivesse tampando a brecha, nem um homem, nem uma mulher. Por isso eu fiz com que os seus pecados recaíssem sobre a sua cabeça. Irmãos e irmãs, essa palavra aqui mexeu muito comigo. Porque nos momentos mais difíceis, quando tem uma crise, às vezes está tudo bem na tua casa, mas de repente, do nada, surge uma crise. Quem sabe uma crise financeira, quem sabe um problema de saúde, quem sabe um problema familiar, quem sabe até envolvendo o teu casamento, envolvendo problemas com o filho. É uma crise, surge uma crise. Aí você tem que fazer como Elias. Elias se levantou no meio da crise. E ali ele resolveu a situação que estava acontecendo em Israel. E Deus quer que a gente tome a mesma decisão que Elias tomou. Um só homem resolveu todo aquele problema lá em Israel. Também aconteceu com a rainha Esther, quando ali Mardoqueu, que era o seu tio, falou para ela que Amã, um homem terrível, queria exterminar os judeus. E ele fez um decreto ali para matar todos os judeus. E ela tinha que se apresentar diante do rei. Mas fazia um mês que ela não se apresentava diante do rei. Aquela mulher arriscou a vida dela. Porque se ela chegasse diante do rei sem ser convidada, ela podia ser morta. A não ser que o rei estendesse o cedro e ela tinha que tocar na ponta do cedro para que ela vivesse. E ela falou: então todo mundo jejua 3 dias e 3 noites e eu vou me apresentar diante do rei. Se eu perecer, pereci. Ela tomou uma decisão e ela foi diante do rei. E ela salvou todo o povo judeu. Débora, uma guerreira, foi lá, falou para Baraque. Falou bem assim: vai, Deus vai te dar todo ali o exército do capitão Cícera. Ele vai te dar essa vitória, vai lá. Ele falou: se você for comigo eu vou, mas se você não for eu não vou. Aí ela pegou e foi para a guerra, irmãos.
A profetisa, a juíza Débora foi para a guerra junto com o homem lá para resolver a situação, para resolver aquela crise. E ela mesma falou no cântico de Débora: eu me levantei como mãe em Israel. Irmãos, nós temos que se levantar. Chega um momento que nós temos que se levantar como mãe espiritual dentro da nossa casa. Chega um momento que você sacerdote de Deus, tem que se levantar como sacerdote na tua casa. E tem momentos que nós temos que cumprir essa palavra que está aqui, ó. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Irmãos, tem momentos que nós temos que nos colocar na brecha. O que é, pastora, se colocar na brecha? Jejum e oração na madrugada, pegar e começar a ler a palavra, começar a guerrear, ler o Salmo 91 e começar a guerrear, pegar óleo ungido, ungir os umbrais da porta, repreender o mal. Não, aqui não, Satanás, na minha casa você não tem direito legal. E se levantar como mãe espiritual dentro do seu lar. Você que é um pai espiritual, se levante como um sacerdote dentro do seu lar. Nós, mulheres e os homens também, tem que se levantar. Jesus falou, Deus Pai Todo-Poderoso falou que Ele só quer uma pessoa. Aqui Deus falou, eu olhei, busquei entre eles um homem, apenas uma pessoa, um homem e uma mulher, que se colocasse na brecha para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Então deixei com que os seus pecados caíssem sobre a sua cabeça. Muitas vezes, irmãos, por nós não se levantar, por nós não lutar, por nós não fazer nada, muitas vezes o inimigo entra e ele devasta, ele acaba com a vida financeira, traz problema de enfermidade, traz briga, contenda dentro de casa, traz uma confusão dentro de casa muito grande. Até separação, divórcio acontece dentro de casa. Por quê? Porque não tem uma pessoa que se coloque na brecha. Nós precisamos seguir o exemplo de Elias. Elias estava ali. Ele viu o que estava acontecendo em Israel. E ele pegou e foi lá, falou com o rei Acabe e falou bem assim, ó, junte aí todos os profetas de Baal e também eu estarei ali. Nós vamos fazer holocausto. O Deus vai responder com fogo. Esse é o Deus verdadeiro. E ali, todos eles começaram a se retalhar, clamaram pelo Deus deles, Baal, e nada aconteceu. Quando foi a vez de Elias, antes dele orar, primeiro o que foi que ele fez? Reparou o altar. Porque ele viu que o povo estava servindo a outros deuses, tinham derribado o altar do Senhor, tinham matado os profetas, estavam matando os profetas do Senhor, os profetas verdadeiros. E eles, irmãos, estavam com o coração dividido. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. E eles estavam servindo, queriam servir a Deus e queriam servir a Baal, queriam servir ao Deus ídolo. E daí o que foi que Elias fez? Ele falou para o povo que tinham que confessar os seus pecados, tinham que renunciar ao pecado. E ali ele fez um holocausto, ofereceu a Deus, e também um sacrifício, porque ali estava faltando água, e ali, porque estava uma seca muito grande, 3 anos e 6 meses que não chovia naquela região. E por quê? Por causa da oração de Elias, que quando Elias orou, Deus cerrou os céus e não choveu mais. E dali, para pedir ali que Deus realmente fizesse com que chovesse de novo, eles tinham que se sacrificar. Qual foi o maior sacrifício? A água. Tiveram que fazer um sacrifício e colocar água ali ao redor de uma valeta bem grande que eles fizeram ali e jogaram água, vários cântaros de água ali. Irmãos, então o que eu quero falar para os irmãos é isso. Quando Elias reparou o altar, aí então fogo dos céus desceu. Muitas vezes, irmãos, estamos com problema dentro do nosso lar. Por quê? Porque tem pecado, tem iniquidade, tem coisas erradas, precisamos confessar, precisamos reparar o nosso altar, ver aonde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando, se colocar na brecha pela nossa casa, pela nossa família, para que o inimigo não venha destruir. E para que Deus não permita a destruição. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo, ele só vem quando tem brecha. Se não tiver brecha, ele não entra. Mas se tem brecha,
Deus muitas vezes permite. Mas o Senhor falou, se tiver uma pessoa na brecha, uma pessoa em jejum, oração, estudo da palavra, clamando pela... Senhor, não permita, Pai, que o inimigo venha destruir. Senhor, perdoa, Pai, os pecados dos meus filhos. Perdoa o pecado do meu esposo. Perdoa, Senhor, o pecado, Senhor, que nós estamos cometendo, meus próprios pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. E ali começamos a orar, ali começamos a jejuar, ali começamos a clamar. Aí o Senhor, ele olha e ele fala assim, Satanás, nessa casa você não tem poder, porque a minha filha ou meu filho se humilhou diante de mim. Então, fique na brecha, cuide da tua casa, cuide da tua família. Se tem alguma crise, se levante como mãe espiritual, se levante e fique na brecha, se levante como sacerdote e fique na brecha. Se você gostou desta palavra, eu gostaria muito que você apertasse o sininho de notificações, compartilhasse com aqueles que dizem, minha vizinha, meu amigo, aquele parente lá, esse precisava ouvir essa palavra. Então compartilhe e se inscreva no canal. Então vamos estar orando? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é verdade, Pai. Muitas vezes tem crise, Senhor, que acontece na nossa vida, mas ficamos parados, de braços cruzados. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes ele entra mesmo na nossa casa, devasta, traz enfermidade, traz problemas financeiros, fecha as portas e a gente fica ali sofrendo sem poder pagar as dívidas. Ficamos muitas vezes em briga com a família, ficamos ali com problemas. É tudo influência maligna e a gente deixa, Pai. E a gente não se levanta, Pai, que nós possamos nos levantar, Pai. Que a igreja do Senhor se levante, que a igreja do Senhor venha se colocar na brecha para que o inimigo não tenha poder de destruir, para que todas as brechas sejam fechadas e o Senhor Deus, o próprio Deus, venha se levantar em nosso favor, que o próprio Deus venha pelejar por nós. Senhor, nos ajuda a nos colocar em posição de guerreiros e de guerreiras. Onde estão os guerreiros do Senhor? Deus está chamando os seus guerreiros. É tempo de guerra, prepare-se para a guerra. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, a tua vida hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.